A maioria dos pacientes terminais, ou seja, aqueles que recebem a notícia médica de que estão morrendo, de que têm ali poucos dias de vida, às vezes semanas, ainda 2 ou 3 meses de vida, eles têm um despertar de consciência espiritual numa velocidade que nunca tiveram ao longo de toda a sua vida anterior. Isso é absolutamente comum de acontecer. A pessoa, então, quando ela é colocada de frente para o fato de que a morte está se aproximando muito rapidamente, ela cai em si e começa a se perguntar e tentar se responder questões clássicas como: quem sou eu? Para onde vou? Qual é o significado? Qual é o propósito da vida? O que eu estou fazendo aqui? E a pessoa então começa a fazer uma retrospectiva sobre a sua própria vida. Como é que eu fiz as coisas? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? Que pessoas que eu magoei? Muitos destes pacientes terminais acabam solicitando a presença de certas pessoas que elas entendem que fizeram mal para pedir perdão, para tentar se reconciliar, para tentar colocar alguma palavra amiga diferenciada, se aproximam da sua família, que às vezes haviam, já deixado assim mais distante, se aproximam de pessoas que não falavam há muito tempo. Tudo isso acontece num tempo muito curto. Por quê? Porque diante da morte, a gente é colocado na perspectiva da nossa própria vida. E tantas vezes a gente passa uma vida material, do começo ao fim, a gente só pensando ali nas coisas que nós vamos comprar, nas coisas que nós necessitamos materialmente, dos confortos, dos prazeres, enfim, de tocar uma vida totalmente fechado para aquele dia a dia, sem propósito, sem sentido, como se nós estivéssemos fazendo com que um dia após o outro fosse o objetivo máximo da vida. É aquela coisa, né? Ou seja, menos um dia ou mais um dia de desafios, mais um dia de problemas, mais um dia de pensamentos, de estresse e tudo mais, e a gente vai levando a vida desta maneira, totalmente desconectados com a verdadeira realidade que é a nossa essência espiritual. Então, ser colocado diante da certeza da nossa morte acaba sendo um remédio salutar para tantos e tantos pacientes terminais no mundo inteiro, independentemente da religião. Aliás, muitos desses pacientes começam, a partir do momento que tem esse diagnóstico de que estão ali terminando a sua vida, eles começam a buscar uma religião, um entendimento espiritual, porque a nossa alma busca esta resposta desde que a gente nasce, mas neste momento ela passa a entender como algo desesperador, algo que ela precisa se responder antes que aquele curto período termine. E esse curto período de vida que essas pessoas, esses pacientes terminais têm, muitas vezes valem, espiritualmente falando, muito mais do que anos que elas tiveram antes disso. Então nós temos muitas pesquisas sobre esse tipo de questão e muito aprendizado a respeito disso que vale a pena ser pesquisado. Agora, o que eu quero trazer para você aqui hoje é a lembrança de que muitas vezes o médico ele não vai chegar para a gente e falar: olha, você é um paciente terminal e você tem tanto tempo de vida. E nós nos esquecemos que, na verdade, não precisamos de nenhum médico para nos dizer que todos nós somos pacientes terminais. Somos pacientes terminais desde o dia que nascemos. Nós estamos programados para morrer. Estamos programados para sair daqui. E muitas vezes, sem que um médico precise dizer que nós somos pacientes terminais, nossa vida pode acabar, sim, amanhã, daqui uma semana, daqui a poucos meses. Só que se nós em nenhum momento tivermos um despertar espiritual, nós vamos chegar neste momento da nossa morte, da nossa passagem, da nossa ida, sem termos tido esse despertar maior, sem termos tido esta chacoalhada interna, que é importantíssima para o que vem pela frente, que é a continuidade da nossa vida, que é importantíssimo para que a gente possa fazer um balanço de quem nós temos sido.
Que a gente possa fazer um entendimento maior do que é a nossa vida, de qual é o nosso propósito de vida. Quando nós estamos levando a vida, sendo esses eternos pacientes terminais, e não nos preocupamos com a espiritualidade, não nos preocupamos com a nossa essência, a gente vai levando essa materialidade, essa vida sem sentido, sentindo dentro de nós infelicidade, um vazio na alma, depressão, falta de propósito, e a gente acha que a vida é assim mesmo, e aí nós vamos levando a vida dessa maneira, e é isso que acontece. Agora, a qualquer momento, o seu médico interno pode dizer para você, te alertar, você é um paciente terminal. Daqui a pouco eu, você, todos nós estaremos fora desta dimensão. Teremos saído, teremos partido daqui. E quando a gente toma realmente a ciência, a consciência disso, a nossa vida aqui se transforma. Porque nós começamos a buscar o sentido da vida, a razão daquilo que nós fazemos todo dia. Nós começamos a entender que a vida não é feita para a gente ter ali muitos desafios para nos deixar chateados, estressados, mal-humorados, deprimidos. Não, esse não é o propósito da vida. Esse é o propósito de uma vida de alguém que não encontrou o propósito da vida. Mas que quando a gente encontra o propósito espiritual da vida, entendemos que nós estamos aqui para desenvolver dentro de nós a nosso espírito, a nossa alma, desenvolver o amor, desenvolver outras formas de pensar, desenvolver uma conexão maior com o cosmos, com a divindade, conosco mesmos, desenvolver a forma de se relacionar com as outras pessoas, com a humanidade, com todos esses nossos irmãos e irmãs que estão por aí, em situações melhores ou situações piores financeiramente falando, com pontos de vistas religiosos diferentes, de classes sociais, de raças diversas. E quando a gente entender que esta conexão amorosa entre todos nós, que estarmos juntos numa mesma vibração, numa mesma frequência, tentando criar novas invenções, novas formas de viver nesse planeta, novas tecnologias, novos entretenimentos, novas compreensões espirituais, que esta mesclagem, que esse convívio todo é a essência da nossa vida. A nossa vida se resume ao que nós fazemos com e para o outro. E toda vez que a gente faz para o outro com amor, nós acabamos recebendo de volta essa energia amorosa e, portanto, a gente começa a encontrar felicidade, alegria, propósito de viver, vontade de acordar nas segundas-feiras e falar, hoje é a minha vez, deixa eu ir lá de novo, continuar complementando essa vida maravilhosa que nos cerca, nesse planeta incrível que nos abriga. Enfim, nós começamos a ter uma outra perspectiva de vidas, na nossa vida, e começamos a lembrar que nós não estamos aqui com o propósito de pagar contas. Pagar contas é uma coisa que acontece no meio do caminho, se é que precisa acontecer dependendo do tipo de vida e de atividade que você tem aqui. Agora, nós estamos aqui como aprendizes espirituais. E essa consciência, quando a gente traz essa consciência, e de novo, ela é facilmente trazida quando a gente percebe, coloca a nossa vida em confronto à nossa própria morte e compreendemos de que vamos partir, de que aqui é rápido, de que essa nossa jornada aqui é um piscar de olhos e que se a gente bobear, se a gente não tivesse despertar espiritual para perceber que estamos aqui, que estamos vivendo e que o nosso propósito de vida está ali à nossa mão e nós não estamos enxergando dentro dos véus da materialidade, então nós vamos ter uma vida inteira sem sentido. Nós vamos ter uma vida inteira desperdiçada. Então não desperdice a sua vida. Perceba hoje uma notícia maravilhosa. Somos pacientes terminais. E como pacientes terminais, nós não temos nada a perder dentro da materialidade. Ao contrário, nós ganhamos a eternidade espiritual e podemos viver esse tempinho na matéria de uma outra forma, com uma outra perspectiva, com outro pensamento, com outra energia, com uma outra alegria. E tudo isso simplesmente por sabermos que a morte está aqui na frente e que ela representa a vida. Um forte abraço, muita luz e até já.